Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente. Deixa um like aí se você gostar da aula e vamos à segunda parte do magnetismo, ok? Então, nós já sabemos de onde surge aí o magnetismo, já sabemos analisar o campo magnético e as propriedades dos ímãs. Vamos então aprimorar um pouquinho, vamos aplicar esses conceitos a outras situações. Ímãs artificiais. Bom, nós vimos que um pedaço de ferro, por exemplo, começa a se comportar como um ímã, ou seja, é capaz de atrair outros pedaços de ferro, níquel, cobalto, desde que a gente faça esse pedaço de ferro sofrer o processo da imantação. Então, nós podemos ter um ímã artificial, ok? Essa imantação ela pode ser transitória ou ela pode ser permanente. No caso de ímãs permanentes, são aqueles que, uma vez imantados, conservam essas características magnéticas. E os ímãs transitórios são aqueles que, quando submetidos a um campo magnético externo, eles passam a se comportar como ímãs. Assim que cessa a ação desse campo, ele volta às características anteriores, ok? E aí, então, nós podemos ver o porquê isso acontece. Primeiro, vamos analisar alguns processos de imantação, tá? O fato da gente ter um ímã aqui, ó, perto de um pedaço de ferro, faz com que esse pedaço de ferro ele atraia outro pedaço de ferro, tá? Então, eu não preciso que tenha o contato aqui, ele pode estar somente perto, tá bom? Ou nós poderíamos ter também o contato. Se tivermos o contato, vai acontecer a mesma coisa, tá? Então você pode pensar aqui que esse prego não está em contato com o ímã, ou você pode pensar que ele está em contato. No caso de não estar, o processo é chamado de indução. No caso de estar em contato, seria uma imantação por contato. Também dá para a gente causar o atrito entre um ímã e um pedaço de ferro. Por exemplo, eu pego uma agulha e passo o ímã sempre no mesmo sentido ali naquela agulha. Com isso, nós teremos a imantação da agulha por atrito. Beleza? Agora, por que que isso acontece? Por que que esses materiais eles ficam imantados após passar por esses processos? Isso acontece devido aos domínios magnéticos, que tem a ver com o spin do elétron que compõe esses materiais ferromagnéticos, ok? Então, se você olhar aqui, ó, você vê que você tem várias setinhas, cada uma representa o spin de um elétron, ok? Elas estão todas apontando para todas as direções aqui, beleza? E quando nós temos o material magnetizado, elas estão arranjadas, beleza? Aqui fica mais fácil, ó. Se os domínios magnéticos estão apontando para qualquer direção, o material está desmagnetizado, e se os domínios magnéticos estão alinhados, todos apontando para o mesmo lado, então o material está magnetizado, beleza? Todo ímã artificial perde o poder magnético ao atingir uma determinada temperatura, chamada de ponto de Curie ou temperatura de Curie. Esta temperatura crítica foi descoberta por Pierre Curie, ok? Então, para o ferro, o ponto Curie é 770 graus Celsius, para o cobalto 1075 e para o níquel 365 graus Celsius. Classificação das substâncias magnéticas. Essa parte aparece pouco nos vestibulares, ok? Então, dependendo da prova que você for fazer, pode ser que apareça ou não. Uma das universidades que cobram isso é a Universidade Estadual de Maringá. Lá sim você deve saber a classificação das substâncias magnéticas. Então, vamos lá. Substâncias chamadas de ferromagnéticas apresentam facilidade de imantação, ou seja, quando em presença de um campo magnético,
elas vão se imantar facilmente, tá? Então, ferro, níquel e cobalto são materiais ferromagnéticos, e eu já venho citando isso para vocês há algum tempo. Mas nós temos também as substâncias paramagnéticas. Elas têm imantação difícil quando em presença de um campo magnético, ou seja, elas vão se imantar, só que essa imantação é fraca, ou seja, a interação entre o ímã e o material é fraca, beleza? Então, madeira, couro, óleo e etc. E também temos as substâncias diamagnéticas. Nesse caso, elas também têm imantação difícil e elas se imantam em sentido contrário ao vetor campo magnético a que estão submetidas. Corpos formados por essas substâncias são repelidos pelo ímã que criou o campo magnético, por exemplo, cobre, prata, chumbo, bismuto, ouro e etc. Gente, cuidado! Cuidado, eu disse para vocês que isso quase não aparece. E se aparecer, vai aparecer exatamente o que está escrito aí na tela para vocês. Agora, quando você estiver fazendo um exercício de magnetismo e ele te der vários materiais, ele vai perguntar para você qual material é atraído pelo ímã, ferro, níquel e cobalto. Beleza? Ah, e tal, mas a madeira também é. Não, isso aqui é imantação difícil. A interação é fraquíssima aqui, beleza? Então você não precisa se preocupar, a menos que o exercício fale. Substâncias paramagnéticas são aquelas que são atraídas fracamente por um ímã? Beleza, você marca. Substâncias diamagnéticas são repelidas fracamente por um ímã? Marca. Substâncias ferromagnéticas são atraídas fortemente por um ímã? Exatamente. Beleza? Então, você lembra da classificação das substâncias magnéticas. E aí então nós chegamos na bússola. A bússola é um instrumento que nos permite nos localizar geograficamente, porque o planeta Terra é um grande ímã. O planeta Terra apresenta campo magnético. Então lembre, a bússola foi a primeira aplicação prática dos fenômenos magnéticos e é constituída por um pequeno ímã em forma de losango chamado agulha magnética, que pode movimentar-se livremente. Beleza? Então tá aqui, ó, uma bússola e a agulha magnética pode girar livremente aqui, ó, tá? E com isso nós podemos nos orientar geograficamente. Por quê? O planeta Terra é um grande ímã. O planeta Terra apresenta campo magnético. Sendo assim, lembre o seguinte, nós temos aqui o eixo geográfico, aqui o eixo de rotação, e aqui nós temos o eixo magnético. Veja que há uma certa deflexão entre esses eixos. E eu quero que a minha bússola aponte o polo norte dela lá para o norte da Terra. Beleza? Ó, minha bússola fala o norte é para lá, então se eu for para lá eu quero chegar no norte. Sendo assim, a Terra tem os polos magnéticos invertidos em relação aos polos geográficos. Lá na região do polo norte geográfico, nós temos o sul magnético, e na região do polo sul geográfico, nós temos o norte magnético. Beleza? Aqui nós temos, então, a representação da Terra como um ímã, a deflexão do eixo de rotação com o eixo magnético hoje está em torno de 11 graus, ok? Então aqui ó, é o polo norte geográfico, está perto do polo sul magnético, beleza? Cuidado com isso, tá? E com isso, pessoal, nós podemos lembrar que lá nas regiões dos polos magnéticos surgem luzes no céu. Essas luzes são chamadas de auroras polares, que lá no polo norte da Terra é a aurora boreal e no polo sul a aurora austral. Mas de onde surge esse fenômeno, né? Por que lá naquelas regiões acontecem
esses fenômenos. Bom, aqui nós temos a Terra e o campo magnético gerado por ela. O Sol, ele emite várias partículas altamente energéticas e essas partículas são repelidas pelo campo magnético da Terra aqui na região da linha do Equador. Porém, elas conseguem penetrar aqui na Terra na região dos polos magnéticos. E quando essas partículas altamente energéticas colidem com as partículas que compõem nossa atmosfera, há emissão de luz. E nós chamamos essa luz de aurora polar, ok? O campo magnético da Terra, pessoal, ele tem origem no núcleo da Terra, que é de material ferromagnético. E esse núcleo, ele gira. Então, o núcleo da Terra, associado ao movimento de rotação, gera o campo magnético terrestre. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu queria discutir com vocês a respeito de magnetismo. Agora nós estamos aptos a estudar o eletromagnetismo. Um ótimo estudo a todos, até a próxima, tchau, tchau!